Vamos começar com algo que todo mundo conhece: dor de garganta. Parece simples, né? Mas, às vezes, ela é só o começo de um mistério bem maior, um que se espalha pelo corpo todo. Hoje, a gente vai bancar o detetive e desvendar uma história incrível que acontece lá dentro, no nível das nossas células. Pois é, o ponto de partida é esse, uma infecção de garganta, algo super comum. Só que, em alguns casos, logo depois, acontece algo totalmente inesperado. Como dá pra ver nessas fotos, um monte de manchinhas vermelhas, meio escamosas, começam a pipocar pela pele. E é aqui que o mistério começa de verdade. Como é que pode uma infecção lá na garganta dar a ordem para um ataque tão visível e espalhado na pele? É um verdadeiro quebra-cabeça biológico, e as pistas, bem, elas estão escondidas no nosso sistema imunológico. Vamos dar um nome para esse caso: psoríase gutata. A ciência já sabe há muito tempo que existe uma ligação clara com infecções de garganta, daquelas por estreptococcus. Mas o como isso acontece? Bom, isso sempre foi um enigma. Para todo mundo ficar na mesma página, psoríase gutata é basicamente uma reação inflamatória super rápida que acontece na pele. E o principal gatilho, o suspeito número 1, é uma bactéria bem conhecida, o estreptococo do grupo A, que a gente pode chamar de GAS para simplificar. Para resolver esse caso, a gente precisa conhecer os envolvidos. Então, vamos direto para a linha de frente da nossa defesa, onde a gente encontra as primeiras células que chegam na cena do crime. E aqui estão eles, os neutrófilos. Dá para pensar neles como a tropa de choque do nosso corpo. Assim que o alarme de infecção soa, são eles os primeiros a chegar no local, prontos para a briga. E olha só a prova disso no microscópio. Isso aqui é um corte de pele de alguém com psoríase. É um verdadeiro enxame de neutrófilos invadindo o local. Eles se juntam em tal quantidade que chegam a formar o que os médicos chamam de microabscessos. Eles estão, sem dúvida nenhuma, na cena do crime. E aí que fica a dúvida, né? Será que a função desses neutrófilos é só essa de chegar e combater? Ou será que, no meio dessa batalha toda, alguns deles estão fazendo um trabalho secreto, um papel muito mais complexo do que a gente imaginava? É exatamente aqui que a nossa investigação de detetive fica boa de verdade. Para descobrir o que estava acontecendo, os pesquisadores resolveram colocar esses neutrófilos sob uma lupa, uma bem poderosa. A estratégia deles foi genial, de tão simples. Vamos pegar amostras dos suspeitos em dois locais diferentes. Primeiro, do sangue, que é onde eles ficam de patrulha. E segundo, da pele, que é a cena do crime. E aí é só comparar um com o outro. E aqui temos o grande momento da descoberta. Olhem só esses mapas de células. À esquerda, os neutrófilos que estavam na pele. À direita, os que estavam no sangue. É nítido, eles não são iguais. Alguma coisa muito importante acontece com eles quando chegam na pele. E essa é a grande virada na nossa história. A evidência mostra que um grupo desses neutrófilos tem uma identidade secreta. Eles deixam de ser apenas soldados para se tornarem mensageiros, quase como agentes de inteligência do sistema imunológico. Indo mais a fundo, a análise revelou que não existe só um tipo de neutrófilo. Na verdade, são pelo menos 6. E um deles, em particular, que eles apelidaram de Neu5, aparecia muito, mas muito mais na pele. Ele virou o nosso suspeito principal. E o que esse Nol5 tem de tão especial? Bom, ele faz coisas que um neutrófilo comum normalmente não faz. Ele consegue pegar pedacinhos do inimigo, os chamados antígenos, processar e mostrar esses pedaços para outras células de defesa. É como um agente secreto passando informações vitais para o resto da equipe. E aqui está a prova final. A arma do crime pega em flagrante. Essa imagem é simplesmente incrível. Os neutrófilos são os pontos brancos e olhem só o que está brilhando em vermelho dentro deles. É a molécula mensageira HLA-DR. Acabou a dúvida. Eles estão lá na pele e estão passando uma mensagem. Ok, então a identidade secreta do neutrófilo foi descoberta. Mas e a bactéria da dor de garganta? Onde ela entra nisso tudo? Como é que ela consegue criar esses superagentes secretos? Para ligar todos os pontos, faltava um último experimento, o mais importante. Os cientistas pegaram neutrófilos comuns, de pessoas saudáveis, e colocaram eles em contato direto com a bactéria da garganta. A pergunta era bem direta. A bactéria consegue transformar esses soldados em mensageiros? E a resposta foi um gigantesco sim. Esse gráfico aqui não deixa dúvidas. A barrinha da esquerda mostra os neutrófilos normais, sem estímulo, a expressão da molécula mensageira é quase zero.
Agora olha a barra da direita, depois do contato com a bactéria. A expressão simplesmente explode. Então é isso. Caso encerrado. Agora está provado que é a própria bactéria da garganta que faz essa transformação. É ela que arma os neutrófilos com essa nova habilidade de levar uma mensagem inflamatória direto para a pele. Resolver um mistério desses é fascinante, claro, mas o mais legal é o que isso pode significar para o futuro, porque quando a gente entende o como, a gente começa a pensar em novas formas de agir. Então, resumindo a história toda, a bactéria na garganta cria os neutrófilos mensageiros. Eles viajam pelo corpo até a pele. Chegando lá, entregam a mensagem para outras células, as células T, que são quem de fato executa a ordem e causa toda a inflamação e as lesões na pele. Essa citação da pesquisa original diz tudo. Descobrir essa rota alternativa para a inflamação nos dá um novo alvo. E se, em vez de só apagar o incêndio na pele, a gente pudesse interceptar o mensageiro antes que ele chegasse lá? E essa é a grande sacada. A ideia é criar terapias mais inteligentes. Em vez de só tratar a consequência, que é a inflamação na pele, talvez seja possível atuar na causa, impedindo que a mensagem inflamatória seja entregue. Isso tudo, claro, nos deixa com aquela grande pergunta para o futuro, né? Pensem só. Agora que conhecemos esses mensageiros e quem os cria, será que um dia vai ser possível criar algo para pará-los antes mesmo que eles comecem a viagem até a pele? Fica aí a questão. A ciência com certeza já está correndo atrás dessa resposta.